Tá, então, o que a gente tem a partir da astrologia nesse momento, a gente está vivendo uma grande fase de mudanças, uma grande fase de transições, de descobertas, da possibilidade de muitas curas, né? Então a gente vem vindo de um grande ciclo nesse momento, temos alguns ciclos dentro de ciclos, então como hoje a gente não vai entrar tanto na astrologia, acho que tem uma possibilidade de olhar um pouco essa mandala astrológica e perceber através da própria mandala, através do próprio desenho, né? A gente vai percebendo que existe uma união de determinados corpos celestes, né, planetários, que estão aqui todos reunidos no mesmo signo, no mesmo ponto. E esses pontos eles vão falando de estrutura nesse momento, eles vão falando sobre base, sobre estrutura, sobre uma mudança nas estruturas, uma necessidade da mudança dos valores, da mudança dos eixos, uma reavaliação. Então, a gente está vivendo astrologicamente um novo tempo. Essa mudança astrológica, ela já vem acontecendo e sendo acompanhada, né, pelos astrólogos, pelos estudiosos, pelos pesquisadores, ela já vem acontecendo há bastante tempo, ficou muito marcada, então, dentro de vários ciclos, né, são um ciclo que vai entrando do outro, que é meio uma cebola, assim, a gente vai tendo camadas de ciclos que entram dentro dos outros. Então, podemos pegar para esse momento um ciclo de 12 anos que a gente está vivendo, um ciclo que iniciou em 2008. Então, em 2008 ficou muito marcado que era o pontapé inicial deste, vamos chamar de pequeno ciclo de um grande ciclo, né? Então, a gente vem vivendo desde 2008 essa mudança, então um chamado para mudança nas transformações, nos valores, nos poderes, um momento de fazer uma reavaliação. E isso vai acontecendo tanto num sentido global, num sentido mundial, e aí vai acessando todas as camadas, né? Então vai acontecendo politicamente, financeiramente, socialmente, e isso vai cada vez se aproximando mais da gente, né? Então vai cada vez se aproximando mais e também alcançando as nossas vidas pessoais, né? O nosso meio individual. Então isso vai sendo vai ressoando mesmo e alcançando nossa vida em todas as camadas. Então é um momento que vem pedindo, limpeza mesmo, limpeza, purificação. A gente, esse ciclo, claro que ele tem um ciclo também mundial, né? Então, eu fiz um último encontro esses dias que a gente até buscou qual foi a data onde isso começou, que foi aí por volta de novembro, dezembro, né? Que apontou no mundo. E fiz um estudo de quando isso chegou no Brasil, então chegou para a gente aqui num ciclo de peixes virgem, e é muito interessante porque vai falando sobre as mudanças de fronteiras. Então, desde janeiro, né, a gente também estava acompanhando esse grande ciclo do Capricórnio, o Capricórnio que fala também das fronteiras, dos muros, das estruturas criadas, e ao mesmo tempo alguns planetas que passam aqui que falam sobre a derrubada dessas estruturas. Então é muito interessante que a gente está vivendo um ciclo onde as fronteiras elas estão sendo transformadas, né? Então, nesse momento, o perto está longe, o longe está perto. E aí, de um jeito ou de outro, estamos todos na mesma distância, né? Então, é como se não tivesse... Então, quem está aqui ou quem está muito longe, estamos todos igualmente na mesma distância. Então, só que ao mesmo tempo foram colocadas fronteiras, né? Então, é como se as fronteiras fossem postas, mas ao mesmo tempo fossem tiradas. E a gente também tem um significador do tempo muito forte acontecendo aqui, né? Porque Saturno, Capricórnio, são signos, são composições que trazem em si também o significado do tempo. Então, também é muito interessante, porque é como se, ao mesmo tempo,
o tempo está correndo e o tempo está parado, né? Então também tem uma nova relação com o tempo e sobre o tempo, né? Então, e isso também, e aí isso vai falando dentro da nossa vida, dentro da nossa estrutura, como que a gente vai se relacionando com esse tempo, né? Como que a gente aprende a lidar com esses novos tempos, como esses tempos pessoais, esses tempos coletivos, desde os tempos pensando, nossa, esses tempos, né? Esse momento que estamos vivendo, mas também enquanto encontrar novos tempos, né? Encontrar novas pausas, encontrar novos movimentos, para também não cair na falta do movimento, né? Então, tem todo um reaprendizado que nesse momento é muito importante, e dentro desse ciclo que eu falo que chegou, de quando isso chegou para a gente aqui, né, nesse coletivo Brasil, assim, dentro desse ciclo Peixes Virgem, o quanto também vai ficando, eu digo, né, para quem está me perguntando de onde que eu tirei isso, esse Peixes Virgem, porque há 15 dias atrás, né, há 15, 20 dias atrás, quando começamos a entrar no estado ali de alerta e de começar a quarentena, a gente ainda estava com o Sol finalizando um ciclo de peixes, então estávamos ainda nesse ciclo de peixes, e sempre que pega um signo fala também da sua posição, então dentro do ciclo Peixes Virgem. E Virgem é um signo que fala sobre, ambos falam sobre a saúde de alguma forma, falam sobre os cuidados, sobre as fronteiras, sobre esse alargado e esse restrito. Então, isso veio de uma forma também pedindo uma nova organização, porque Virgem fala dessa organização, da necessidade de organizar, da necessidade de olhar os detalhes, de cuidar do pequeno, de cuidar do entorno. Então, de como esse pequeno, de como esse entorno, na verdade, ele vai construindo uma nova utilidade, uma nova funcionalidade para que a gente possa partir para um movimento mais coletivo, né? Que é a fase que você precisa estar pronto, né? É importante estar pronto para poder lidar com isso. Quando a gente olha uma mandala astrológica dentro da sua natureza, depois do signo de Virgem é quando a gente começa a lidar um pouco mais com a coletividade. Então, quando a gente tem essa preparação interna para poder lidar, eu passo a lidar melhor comigo para poder também passar a lidar melhor com o outro. Então, quando isso vai acontecendo, quando essa troca vai acontecendo, e aí nós entramos nos últimos 10 dias aí, 10, agora já quase 15, a gente entrou no Réveillon astrológico, foi, né, o início do ano astrológico. Então, iniciamos, agora a gente está com o Sol passando no signo de Áries, que é o signo que inicia, né, que inicia as estações, inicia o equinócio, então a gente tem uma nova movimentação acontecendo. E aí, no meio disso, então, existiu uma primeira energia, uma primeira força, que foi a que recebemos esse impacto, vamos dizer assim, entre o Peixes e Virgem, e aí a gente já foi empurrado para esse momento atual, esse cenário do Áries Libra. E o Áries pede movimento, né? Então também fala de como a gente se coloca em movimento e quais são os novos movimentos que a gente precisa criar, que a gente pode fazer, e a importância que tem desses movimentos, dessas ações, desse caminhar, né? Porque Áries é um signo de fogo, então ele fala também da vontade, do desejo, da inspiração. Então, como pode ser, como que eu posso encontrar, aonde eu posso encontrar essas novas motivações no meio de uma reorganização de algo que eu ainda não conheço, né? Então, sobre quais lugares eu posso encontrar essa organização, né?
Eu acho que aí, né, Estela, rola uma conversa quando você vai falando de corpos astrológicos também, aí eu vou me remetendo para os corpos terrestres, né? Então, eu sempre, aí eu venho pro, eu acho que eu saio muito dos macros e começo a olhar para os micros, né? Então, a gente está falando de corpos, de fronteiras, então também a gente fala um pouco dessa fronteira interna de cada um de nós, o quanto a gente é o tempo inteiro invadido por um tempo que não é nosso, né? A gente fica invadido por uma pressa, por uma correria, por um tempo coletivo que não é o nosso tempo pessoal. E de alguma forma uma ameaça invisível, né, que como a gente falou nas nossas conversas anteriores a esse encontro, que é uma ameaça invisível que passa por todas as fronteiras, né? E vem na ameaça da vida mesmo, né? E vem numa ameaça que é muito real, né? E que leva a gente sempre as duas principais respostas, né? Ou uma contração extrema, então eu me retiro no medo, né? Ou no pânico, ou um enfrentamento, né? E aí eu levanto na prepotência, na negação de que isso não está acontecendo, então que não é nada demais, que é uma gripezinha, né? Que é uma gripezinha que mata gente que nunca teve nenhuma predisposição a nada antes, entendeu? Não é só quem está em grupo de jovem, são jovens, né? E que nunca tiveram nada. Então, aí a gente vai falando de Calma aí, Dani. continuidade. Eu não sei Entendeu? se é o seu. Vamos ver. Não, não sei. Acho que é o da Dani mesmo, tá cortando. É, Eu acho que deu uma picada. Tem mais gente dizendo que eu vi o picado tá, aqui. Desculpa, só para a tudo gente não bem. perder. Retoma um pouquinho aí, Tá. Dani. Eu talvez caia aqui e volte. Lá, um monte de gente ficou, né? Então, vamos lá. Eu vou repetir. Como a gente estava falando, não sei. Acho que é o seu, Dani. Quer ir falando alguma coisa, Marcos, enquanto a Dani volta? Acho que ela talvez tenha que reconectar. Voltei. Voltou? Acho que eu voltei. Voltei. Boa, vamos. Estamos aqui. Tecnologia, né? Estamos sem fronteiras, mas com fronteiras ao mesmo tempo. Né? Estamos aí. Eu estava falando muito dessa que você vai falando de uma ameaça invisível, né? Que vem ameaçando a vida, que não tem fronteira, e que é uma ameaça real à vida, e que geralmente a gente tem dois impulsos de resposta, né? Que é ou a gente se contrai demais e vai para o pânico, vai para o medo extremo, né? E aí a gente se retira, ou a gente tem uma hiperexpansão e fica na prepotência, na arrogância, e fala que é uma gripezinha, um negócio que está matando um monte de jovens que nunca tiveram doenças anteriores, né? Que podem predispor. E aí tem a coisa do movimento, né? Que você vai falando de como a gente pode começar um movimento, como a gente pode dar continuidade para a vida diante de uma ameaça, né? E na nossa saúde, né? Com os nossos cuidados, e nesses movimentos, né? De expansão e contração, é que se dá o pulso da vida. Então, eu acho que é muito como a gente não vai nem para o extremo, nem para o outro, mas como a gente vai encontrando esse pulso entre micro e macro, né? Esse acordeão que vai construindo uma música, né? A coisa do... Eu comparo muito o movimento da vida, para mim é como uma sanfona, sabe? Ela vai, ela volta, ela torce, e dando sons, né? E a música.
E eu lembro que numa das nossas conversas eu citei um estudo que eu vi, uma história que eu ouvi, de que os bombeiros fizeram uma pesquisa, né, os bombeiros que morriam em combate e os que não morriam. Por que que alguns morriam, outros se salvavam? O que que acontecia ali na hora da pressão, né, na hora do combate? E eu me lembro muito que isso para mim ficou muito marcado, assim, porque eu quase que vi a cena na minha cabeça. Que quando eles encontravam os bombeiros né, que morriam nos incêndios, eles não tinham largado as suas ferramentas. Eram os bombeiros que morriam com as suas correntes, com seus machados, porque eles tinham treinado tanto para não largar aquilo e aquilo ser a arma deles contra um incêndio, que eles acabavam morrendo porque eles não conseguiam soltar aquele peso e sair correndo. Né? Então, como é o momento dessa coisa da gente rever mesmo, né? E como que a gente pode soltar daquilo que a gente conhece, podendo confiar nas nossas próprias pernas, nos nossos próprios braços, né? E ir para algo novo, ir para um lugar novo que a gente ainda não conhece, né? E lembrando muito que o que trouxe a gente até aqui foram os excessivos, né? O excessivo da correria, o excessivo de querer ganhar muito, o excessivo de querer fazer demais. E nenhum excessivo é bom para a vida, né? Os excessivos não são lugares que são bons para a vida, né? Então, e aí você também falou, e aí voltando, né, daquela coisa que você falou entre essa polaridade entre o individual e o coletivo, a nossa vida interna, ela é muito egoísta para existir, né? Então, quando a gente pode nos manter perto da nossa vitalidade e ficar perto da nossa vida com os nossos espaços, nos nossos pulsos, né? Naquilo que vai bombeando a gente, nos nossos objetivos, nos nossos estímulos, esse egoísmo é que leva a gente a fazer parceria. Né? Porque se eu estou muito para o outro e eu esqueço de mim, eu não consigo fazer parceria, né? Porque aí eu fico num lugar de submissão, ou eu fico num lugar de sempre tá pesado para mim porque eu faço mais do que eu, ou se eu também não fico nada para o outro, eu também de alguma maneira não estou para mim, né? Porque nós somos seres feitos de relação nesse sentido. Então a gente sempre começa esses movimentos a partir de nós. Eu acho que a partir do micro a gente vai criando as relações para o macro. Enfim, acho que é uma conversa, né? Eu acho que quem me conhece sabe que o meu interesse no pequenininho, nos micro, eu acho que como boa virginiana, né? Eu gosto vamos separar o joio do trigo, deixa eu ver o pequenininho primeiro, deixa eu ver o detalhe, enfim. E aí acho que a toada é bem o que a gente pode fazer conosco nesse momento, né? Como que a gente pode receber talvez mais notícias de nós mesmos e menos notícias de fora, né? Porque a gente vai recebendo um monte de input de fora e a gente se esquece que a gente tem um monte de input, a gente tem um monte de informação, um monte de notícias vindo de nós o tempo. E a gente né? Como a gente pode se voltar para a nossa estrutura, para trazer ela, para dar o suporte, para dar firmeza e o apoio, para que a gente possa ir para um novo, para que a gente possa ir para que a gente possa passar por essa transição, navegar por esse mar, né? E tem um filósofo que se chama Michel Serres, que ele tem uma passagem muito bonita, assim, que ele fala que chega um momento da travessia em que o nadador ele está no meio do mar e ele não tem mais em cima, não tem embaixo, não tem frente, não tem direita e não tem esquerda, porque é ele com o corpo dele, ele já não alcança mais os pés no chão, para cima só tem os céus e tanto faz, ele direita, esquerda, para frente, para trás, a distância vai ser a mesma. Então a única coisa que ele tem ali para confiar é o próprio fôlego,
e as próprias pernas, né? A única coisa que ele tem para dar suporte é a própria estrutura. Eu acho que é bem o momento que a gente está vivendo, assim, como a gente pode confiar nas nossas estruturas, né? E revê-las. Eu acho que é essa. Vamos começando aí a conversa, né? Confiar e rever, né? Confiar e rever, sempre. Até porque a gente está em mudança, né? O tempo inteiro. Nós nunca somos os mesmos. A gente sempre é uma série de eventos acontecendo o tempo todo, né? Então a gente está sempre em mudança. E sempre em interação. Quantos eventos vão nos perpassando num dia, né? O problema, a grande maioria de nós, a gente não se dá conta. Acho que tem alguém aqui querendo... No de mim, Tá aí, Marcos? Estou aqui. Eu acho que se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Tem alguém aqui que aqui levantou uma mãozinha, eu não sei se foi de propósito ou se foi sem querer. Isso, eu acho que está o tempo aberto aí para interagir. Boa. Vou entrar porque não sei. Alguém Saí e voltei de novo. posso perguntar? Não sei se tinha uma pessoa na minha frente. Deixa eu ver. Acho que é Marcione. Vamos ver aqui. Mamãe. Marcione, você tá aí? Oi, oi, aqui. Você tem alguma pergunta? Não, eu estava concordando com ela. Ah, então tá bom. Tá bem, tá tudo certo. Desliga o microfone aí, então, Tá mãe. desligada. A Maia, acho que tem uma pergunta, né? Então, Estela, era para você só para. Então, começou 12 anos atrás, você falou. Isso. E aí, não sei se eu quero saber, assim, é interessante saber aonde está indo e quando termina o ciclo. O que podemos esperar deste ano? Você quer falar mais um pouco, talvez? Olha, acho que tem uma... Esses dias alguém me perguntou, né? Tá, e quando é que acaba? Eu acho que nesse momento tem uma coisa muito importante, que a questão não é nem só quando é que acaba. E acho que isso tem muito a ver com esse chamado desse encontro de hoje, que é como é que a gente atravessa para que realmente estejamos inteiros quando acabar. Porque, como a gente está falando de um ciclo muito longo, nós estamos falando de planetas muito lentos, né? Então, em dezembro desse ano, a gente teve uma configuração astrológica muito intensa. Nós tivemos... Eu vou compartilhar aqui rapidinho o meu mapa de novo com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Em dezembro desse ano, a gente teve esse encontro exato entre Saturno e Plutão. São planetas muito lentos. Astróloga, um professor de... Eu tô sem, eu não consigo saber de onde vem a voz. Muta aí. Acho que fecharam. Pessoal, não consigo ver todo mundo, então vou só pedir para quem tiver com o microfone aberto, porque quando eu compartilho a minha tela eu não consigo saber, para a gente fechar. Só para não dar microfonia aqui para todo mundo. Então, quando a gente teve essa conjunção de Saturno e Plutão,
que foi no início, foi no dia 10 de janeiro, foi quando ela aconteceu exata, nós tivemos uma configuração que ela não se repetia, a gente não tinha esse encontro de Saturno com Plutão acontecendo em Capricórnio há 500 anos. Tanto que no final do ano, os trabalhos que eu fui fazendo, eu fui dizendo, olha, temos uma grande transformação nas estruturas prestes a chegar, mas nós não sabemos o que vai acontecer, porque nós não temos essa referência. É uma coisa muito longa. Há 500 anos o mundo era um outro mundo, eram outras histórias, era um outro tipo de... A civilização estava de uma outra forma. Então, a gente não sabia como isso ia alcançar a gente, né? Se ia ser de uma forma financeira, se ia ser, de repente, catástrofes, sei lá, enchentes, terremotos, vulcões, porque eram todos de planetas muito densos, muito intensos e muito lentos, que são significadores de forças da natureza também, né? Então, a gente não tinha muito a referência. Tem alguns astrólogos mais voltados para o meio da saúde, para estudos muito detalhados, que já vinham arriscando alguma coisa nesse sentido, mas tudo era uma especulação, né? Assim, porque eu digo, a gente, na verdade, mesmo a astrologia, a gente não tem como ficar... você tem como ver as tendências e a gente usa o passado como referência. Né? Então, a gente olha para o ontem para poder entender um pouco do amanhã, para poder entender como vai ser isso. Então, nós tivemos uma configuração muito intensa e muito nova e muito sem referência. E seguimos. Então, eu fui dizendo, eu falei, olha, é uma grande guerra de titãs o que a gente está tendo, né? Se a gente vai para a mitologia, são realmente os titãs da mitologia, né? Então, é Saturno, é Cronos, é Plutão, é Urano. Então, são os deuses da criação mesmo, né? São os deuses das origens que vão... degladiando, né, por algo. Então, assim, e aí a gente se encontra aqui enquanto humanidade, enquanto nesse macro algo vai acontecendo, né, simbolicamente, e estamos aqui nesse micro, né, sendo movidos por essa força. Então, hoje, né, essa semana, a gente está tendo mais uma configuração, que agora é o Júpiter e o Plutão se juntando. Exatamente esse trânsito, essa junção, foi a que aconteceu há 12 anos atrás. Eles se encontraram logo no comecinho de Capricórnio. O Plutão é um planeta muito lento, então ele entrou em Capricórnio há 12 anos atrás e ele continua, ele só andou 24 graus, é bem pouco. E esse encontro dele está se dando hoje, entre ontem e hoje, a gente está um pouco na exatidão desses trânsitos. Não consigo ver. A gente está aí na exatidão desses trânsitos. Travou um pouco. Você travou um pouquinho, Estela. Entendeu, né? A gente perdeu um pouco do que você falou. A gente perdeu um tequinho aí do que você falou. Bom. Acho que você pode falar em cima do que ela já falou, né? Em cima do que a gente tem falado. Vamos lá. Isso. Pronto, voltei, mas é isso. Eu sou... Voltei. Voltou. Posso só concluir uma coisa, Marco? Aí eu te... Conclua. Só dizer que, então, independente do quando passa, a história é que estamos no meio da onda. A onda chegou. Né? Então, agora a gente tem que fazer essa travessia. Ela não é muito lenta, eu acredito que esse ano, não estou dizendo que esse é o tempo que vai levar essa quarentena, né? Eu acredito, pelos trânsitos, que a gente vai ter aí uma série de cuidados até o início de julho. Não sei, óbvio, quanto tempo a gente vai ficar nessa condição, mas acredito que esse é um ano inteiro de cuidados. E, de qualquer jeito, a história é que estamos no meio da onda. Então, agora é como é que a gente nada com essa onda passando. Vai lá, Marco. Então, ficou a parte mais fácil para mim, né? Bom, então essa conversa surgiu, né? Também dessa ideia de interação dos trabalhos de meditação, psicologia, astrologia
práticas diversas, né, de artes. No meu caso, artes marciais. Eu também pesquiso bastante sobre saúde. E a gente foi confrontado aí com vamos dizer assim, com um inimigo oculto, mas um inimigo comum. E a gente vê muitas respostas diferentes, né, de cada indivíduo. Medo, angústia, julgamentos, etc. Mas, no fundo, quando a gente, pelo menos nesse período agora que a gente se isola, a gente só tem que trabalhar com a gente mesmo, né? Então, na ideia do Aikido, quando a gente está com uma prática muito intensa com algum adversário mais que conhece mais a arte, que é mais forte, a gente sempre se depara com esse medo e precisa enfrentar, e cada vez é uma forma, né, que a gente usa para enfrentar. Mas eu mesmo nunca fui deparado com uma situação de eu ter que usar o Aikido, mas isso seria essa ação, né? Essa atitude agora que a gente tem que tomar é como que a gente sobrevive, né? Nesse caso juntos, mas separados, né? Conectados agora pela internet, mas todos juntos, né? Então, estamos no mesmo barco, né? Então eu gosto muito da filosofia shintoísta, que está conectada com o Aikido, que considera os deuses naturais, né? A terra, o fogo, a água, e venera, cultua esses deuses, né? Então, no meu ponto de vista, eu gosto muito de pensar numa forma de você se imaginar um desses ser, vamos dizer, uma dessas formas, né, da natureza, né? E a gente conversando no bate-papo que a gente fez preparativo para esse encontro, eu falei sobre a água e uma gota d'água numa cachoeira, né? Nós estamos numa gota d'água numa cachoeira com muitos barulhos, muitas coisas acontecendo em volta e a gente não sabe o que está acontecendo, mas no fundo, a gente só estava num nível, né, do rio, e a gente vai cair e a gente vai continuar caindo, e que nem a Estela falou, né, o ciclo vai terminar, a gente não sabe quando que vai acontecer, mas a gente vai chegar num novo platô que provavelmente vai estabelecer a calma, né? E como que a gente vive então esse período dessa transição sem atropelar nós mesmos, atropelar os outros, julgar demais, se julgar demais, julgar demais os outros, né? Como nós estamos juntos, é um período muito rico para fazer exatamente esses processos que a gente gostaria que fosse esse processo, né? Que é um processo de limpeza do nosso ser, de entender o que serve, o que não serve, como arrumar a casa, né? Como se a gente fosse arrumar a casa. Para depois, no período, quando chegar nesse patamar, nesse platô, novo platô, a gente está mais bem preparado, mais junto, né? Mais conectado, porque também não adianta só a gente ouvir as nossas razões e o que a gente precisou limpar, o que a gente precisou fazer. Muito interessante a gente se conectar dessa forma que a gente está conectando para atingir outro nível, né? Para justamente fazer essa diferença, né? Eu acho que a diferença agora, o ser humano ele não é mais só, né? Ele não consegue, mesmo estando só,
na sua própria casa, ele não está mais sozinho. A gente tem as redes sociais, a gente tem as diferentes formas de comunicação, WhatsApp, Skype, agora o Zoom e o próprio celular, né, que antes a gente não tinha, num período muito curto da humanidade, a gente não tinha essas formas, né? Então, tudo que é pesquisa, tudo que é informação corre mais rápido, mas, ao mesmo tempo, as piores informações são as que correm mais rápido, né? Então, é muito perigoso isso. E isso que a gente nós temos que juntar em comunidades de processamento e de trabalhos para não ser pegos, porque parece brincadeira, né? Mas dizem que se uma notícia é mentirosa, ela tem mais chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira, né? Ter 70% mais chance, né? Então, eu acho mas isso vai ser um lado positivo, porque eu acho que isso agora vai ficar escancarado, né, na nossa sociedade, né? Muita coisa vai ser revolvida e trazida à tona, né? Como quando a água na cachoeira chega no final, cria aquele rebuliço assim. Acho que vai ser muito interessante. Eu acho que quando você fala de água, daí vai me tocando daqui de alguma forma, né? Estamos aí nas águas. E é muito interessante a gente pensar que uma gota de água, ela também não existe sozinha, né? Ela nunca está sozinha, entre aspas. Nessa questão dos elementos, como nós somos corpos dentro de corpos, né? Então, nós estamos dentro do universo, de um planeta, somos uma biosfera dentro de outra biosfera, né? O Pedro falava muito isso. Então, a gente tem um processo ancestral de formação de nós mesmos, né? E nesse processo ancestral de formação da vida que a gente faz, a gente nunca está sozinho, né? Então, assim, se você for olhar a nossa célula, a mitocôndria que está dentro da nossa célula, que é responsável por todo o nosso metabolismo celular, era um vírus, né? É um acoplado dentro de nós, por assim dizer, um outro ser que existe dentro da nossa célula, né? E nesse sentido, eu acho que existe uma diferenciação da gente fazer, que solidão é muito diferente de solitude. Na solidão a gente não se acompanha, a gente pode estar no meio de um monte de gente, a gente vai continuar sozinho, porque a gente não está se acompanhando, a gente consegue se acompanhar. Na solitude, eu posso estar sozinho, mas eu tenho uma multidão em mim, porque eu estou me acompanhando, eu sou boa companhia para mim mesmo, né? E essa diferenciação é sim nesse momento. Né? E principalmente da gente entender que a gente não está isolado, a gente está recolhido. Então, estamos recolhidos de uma convivência social, de uma convivência sempre fora, de um tempo acelerado, né? Então, como a gente vai encontrar no nosso recolhimento uma solitude, como a gente pode se encontrar conosco para que a gente não fique para que a gente também tenha o nosso tempo, para que a gente não fique preso fora, né? Para que a gente não fique refém fora sempre. Não sei se está aí que eu estou falando. Se ficou complicado, vocês vão me falando aí. Mas eu acho que também faz parte de arrumar a casa, né? Da gente pensar nessa nossa ancestralidade, que a Estela falou aí da astrologia, né? A gente tem uma tendência futura a partir do olhar para o passado. E conosco, na vida psicológica, é a mesma coisa, né? Com cada um de nós, no nosso microcosmos, no nosso micromundo, a gente se apoia na nossa ancestralidade para ver o que a gente quer diferenciar, o que eu não quero daquilo, e o que daquilo eu quero dar continuidade. Né? O que eu tenho em mim que eu posso ter recebido que eu quero dar continuidade.
E se eu não tenho nada que eu quero dar continuidade da minha ancestralidade, como que eu vou fazendo as minhas diferenciações, encontrando lugares que sejam melhores para o meu apoio de mim mesmo, né? Como que eu vou me apoiar naquilo que eu tenho. Acho que é isso, gente. Eu tô aqui. É muito bonito isso, né, Dani? Eu acho muito bonito isso de poder pensar ao que eu quero dar continuidade e como me diferenciar. E como eu tenho escolha sobre mim, né? Eu acho Sim. que isso também, para mim, é uma coisa muito marcante, assim, do trabalho do Kelleman, né? Da formativa, que é, eu tenho a escolha sobre mim mesmo. Eu posso escolher. E isso é de uma liberdade, né? Isso dá pra gente a liberdade, né? Então eu posso estar, eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho a possibilidade de escolha sobre mim mesma e eu sou livre, independente se eu estou no meu apartamento, que tem 28 metros quadrados, 30 metros quadrados, 50 metros quadrados. Claro. Não, Ou se eu isso, estou numa casa que tem jardim. e isso me toca muito fazendo esse paralelo do ciclo, se a gente pensar enquanto desse ciclo que fechou, falando, né, do final de um ano astrológico, de um peixes virgem. Vocês estão me ouvindo? Que está me dando um sinal aqui. Então, desse final, desse ciclo maior, né? E, de repente, eu poder me influenciar, eu ter o poder sobre, porque isso fala muito desse movimento de agora, do movimento do Áries, né? Então, o quanto nós somos desafiados. Vocês estão aí? Tá meio travado aqui para mim. Ó, a gente tá te ouvindo. O seu vídeo tá dando uma travada de vez em quando, mas pelo menos eu tô te ouvindo. O quanto que a gente é desafiado a sair desse grande ciclo, né? Desse grande ciclo mais sanfonado, né? Que você chamou aí dessa sanfona, né? Essa coisa mais dilatada, né? Mais ampla mesmo. E de repente vem esse convite do Áries a poder atuar nas minhas ações, independente de qual é o tamanho do espaço que eu tô, né? Porque é um desafio nesse momento buscar o movimento. É um desafio e é um chamado ao mesmo tempo, é uma convocação, né? Porque é como se, de repente, nós iniciamos um ciclo, iniciamos um ano, sendo chamados ao movimento, com, teoricamente, pouca provocação à obrigação do mover externo, né? Mas que ao mesmo tempo tem esse convite e uma provocação de como que eu posso achar esse movimento no interno, né? E um interno que vai gerar um entorno, na verdade, né? Então, como tem o Marcos convocou aí os elementos, né? Como tem um chamado desse encontro com o fogo nesse momento, como é importante, como o fogo pode ser um amparo e uma direção nesse momento. Eu gosto muito dessa parte da influência, né? Nossa possibilidade de se auto-influenciar, né? E como esse movimento também vai influenciar as outras pessoas, porque hoje nós temos todas essas facilidades, né, de comunicação. Como fazer isso ser para o lado bom, para o lado elevado, né, para a humanidade se elevar, independente da dificuldade que a gente passa, e depois a gente vai chegar num ponto que vai superar, obviamente, como não fazer isso diminuindo a nossa qualidade de ser humano, né? E aumentando, né? Utilizar isso para nos elevar, né? Para atingir exatamente, né? Eu falo da cachoeira, né? Mas não quer dizer que o outro patamar que está embaixo ele não é melhor. Ele pode ser um paraíso, né? Ele pode ser, inclusive,
se a gente voltar mesmo, né? Porque vamos supor, se a gente estava indo no caminho errado, né? Vamos voltar, vamos um pouco antes, né? Vamos rever, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Vamos rever e vamos voltar um pouco no tempo. Talvez a gente acerte agora o caminho. E como às vezes a gente vai falando de movimento, né? A gente tem ideia, eu acho que a gente vive durante um tempo já, né, da nossa história em coisas tão megalomaníacas que a gente pensa que movimento tem que ser movimento, né? Tem que ser aquela roda gigante. E a gente às vezes está falando de 10% de uma variação de como eu faço uma coisa, né? Às vezes é um pouquinho de variação do modo como a gente faz. Então, eu sempre pego o copo da mesma forma. Então, eu vou pegar o diferente, vou pegar um pouquinho mais embaixo, vou ver o que isso faz comigo. Né? É uma micro variação que a gente pode ter, né? De como falar, de como fazer, do que fazer, de mudar uma ordem no dia, né? Eu acho que agora é o momento da gente construir as rotinas do modo como a gente talvez sempre sonhou e sempre pensou, né? Então, eu sempre quis acordar às 8 da manhã e fazer uma atividade física, mas tinha que ficar 1h30 no trânsito. Tipo, agora você não tem que mais ficar no trânsito, né? Então, você ganhou aí 40 minutos, 20 minutos, que seja para você fazer algo diferente com isso. Né? Então, é uma pequena variação, já gera outros movimentos, né? Eu brinco, é o dominózinho, assim, você dá um totozinho e descarrega tudo. Claro. Né? E lembrar que pequenas atitudes e pequenas mudanças são capazes de gerar grandes resultados, né? Sim. Então, tem muito essa ilusão de que o movimento precisa do espaço, né? Então, eu tenho escutado isso com muita frequência, né? Porque o nosso primeiro, né? Isso é uma coisa, o primeiro movimento do nosso hábito, do nosso costume, é falar sobre a impossibilidade, né? Então, é o que eu não posso fazer, né? Agora eu não posso sair, eu não posso ir na academia, eu não posso ver as pessoas, né? Então, esse lugar do não, ele é o primeiro movimento a tomar, né? E isso que, de repente, é um convite, né? Isso que você vai falando, Daniel, olhar, então, e o que eu posso nesse momento, né? E quais são as coisas que, por exemplo, eu sempre também falei, se eu pudesse, né? Se eu pudesse ter mais tempo, se eu pudesse não pegar o trânsito, claro, nós fomos colocados a uma situação, uma coisa é você tomar essa atitude, né? Outra coisa é ela ser imposta, né? A gente falou sobre isso no dia que a gente ficou trocando aqui os três, né? Essa imposição sobre um resguardo, ela confunde, né? Ela chega numa surpresa, ela chega num outro impulso, né? Num impulso que recolhe, né? Então vem uma primeira frustração, mas o que se pode fazer, né? Que eu acho que é disso que eu vou falando quando eu falo como é que a gente vai atravessar a onda, né? Eu sou da roça, né? Estamos aí, lá de Goiás, lá de Goiânia, passava meus fins de semana, né? E é incrível como a gente pode trazer, como a vida dá um jeito, né? Então, quando a gente tem mais contato com a natureza e quando a gente tem mais você vai vendo, mas de onde saiu isso? Que você picotou aqui. Picotei. Cortou um pouco. Voltei? Voltou. Veja aí. Acho que eu voltei. Então, a vida dá um jeito nas coisas que a gente fica até espantado, né? Porque aquela florzinha que nasce no meio do asfalto, que você fala de onde que ela conseguiu, de onde ela saiu, né?
força ainda. Né? E como a gente pode estar em contato com essa força, como a gente pode estar com essa força. Dani, o seu tá picotando um tanto. Não sei se é só para mim. Também não sei. Marcos, como tá aí? Para mim cortou também. A gente brinca que a gente é vizinho, a nossa funciona bem agora. Bom, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque eu estou com um sinal bom aqui. Agora voltou, Dani. Voltou, Dani. Muito bom. Aqui me interessa muito o que você está contando aí, então. Volta a fita. Volta, rebobina, vai. Estou rebobinando. Não, o que eu estava dizendo é que, assim, né, como eu passei minha infância e minha adolescência muito em contato com a natureza, eu acho que muitas vezes eu trago essa memória para mim. Né? Eu tento trazer essa memória para mim, é uma maneira de me trazer de volta, sabe? Porque a vida tem uma força e ela dá um jeito de ter continuidade, né? Que às vezes a gente fica lutando com ela. Né? Então, muitas vezes a gente luta e espreme a vida dentro de nós e as nossas emoções e tudo mais. A nossa vida, o nosso metabolismo são as nossas emoções, né? Nossa emoção é o nosso metabolismo. A gente pode abrir espaço para que isso aconteça. Porque a vida ela tem uma potência muito grande. Que você vê, às vezes, uma florzinha saindo do meio do asfalto, isso né? Tá ali. Acho que era mais isso, assim, nesse sentido, sabe? Dessa potência mesmo, né? E da gente poder saber que a gente tem essa potência de movimento em nós. A vida é movimento. Aberto, quem quiser ir colocando, podemos usar o chat dela falando aqui. Fiz um convite aí, porque às vezes passa algum pensamento para alguém, né? Então, não quer interromper a fala, mas de repente alguém quer colocar alguma coisa, então que a gente pode ir usando o chat também e trazendo coisas que aí, quando cair de um também, a gente pode ir completando. É verdade. Mas é muito bonito isso, Dani. Esse ensinamento da roça. Ensinamento da roça, tem vários. Tem vários. Às vezes a vida no espaço pequenininho, assim, e ninguém prestando atenção, né? Num micromundo que elas estão construindo ali. Então a gente pode ficar muito atento a esses micromundos que estão acontecendo, né? O tempo inteiro e dentro de nós, principalmente. De um lado do Aikido, né? É muito interessante ver como agora fica bem claro que o intuito do Aikido de ser a arte da paz, ele é muito mais benéfico e forte para o ser humano do que aquele que busca algum tipo de competição. E quando a gente fica com esse trabalho interno e vai entendendo isso, vai justamente se limpando dessa ideia de competição, né? Dessa ideia de como só pode existir só pode ser o melhor, só pode ter uma forma magnífica de movimento, etc. E quanto os outros são
a grande parte, né, na nossa vida, o que importa mais, né, os nossos relacionamentos, a família. Óbvio que, claro, na sua forma saudável de ser, né, dos relacionamentos. Mas isso, nesse momento de pausa e cada um estando com si mesmo, né, que é uma busca da meditação, é uma busca do Zen, né? É muito interessante, é uma possibilidade de evolução incrível. Eu tenho visto isso, assim, eu tenho sentido isso. Óbvio, o nível também de uma evolução baixa, assim, também vai ser alto nesse momento, né? Mas eu acho que aí cada um vai de cada um na sua própria escolha. Eu acho que todo mundo que está aqui, que se dispôs a fazer essa bate-papo com a gente, né? Apesar da gente querer que vocês participem mais, todo mundo tem esse sentido, né? Esse caminho para esse ponto mais elevado do ser humano, né? De uma qualidade mais elevada. Posso participar? Só para dizer que os três de vocês preenchem com tanta delicadeza, sutileza, sabedoria, inteligência, que estamos participando, mas nós não estamos verbalizando. Quer dizer, é isso que eu acho. Muito obrigado. Mas, por favor, né, gente? Participem, se quiser perguntar alguma coisa. Mas estamos aqui abertos a verbalizar. Pode. A gente está aqui colocando, né, o que a gente tem para trazer, e acho que agora tem bastante coisa colocada, né? Então também por isso que eu estou sugerindo da gente usar o chat, e também quem tiver coisas para a gente poder acrescentar, para a gente poder também, né? Uma coisa vai convidando a outra. Sim, para a gente poder pensar juntos, né? Construir juntos. Claro. Acho que a ideia deste momento agora é isso. A gente já colocou várias coisas. Alguma dificuldade quiser expressar aqui, também estamos abertos. No momento. Tem alguma coisa, todos. Maia, que você queira trazer para a gente, que você queira enriquecer aqui com a gente? Eu? Não. Assim, obrigada, eu acho que sou a primeira na fila. Não, eu estou vivendo tranquilamente. Eu achei várias coisas que vocês falaram, bom, ficar na onda, porque eu tenho uma tendência, minha alemã, querer achar soluções contínuas, então ficar. Mas eu gostei da gotinha de água, anotei o que o Marcos falou para entender um pouco mais o shintoísmo. Eu achei que a Daniela também trouxe uma possibilidade de ser mais sintético, acalmando. Eu não sei, eu achei uma riqueza assim, a junção de vocês, a cumplicidade interno, não sei, interior, que nos permitiu uma cumplicidade, uma síntese interna. Então, eu não tenho perguntas, eu estou vivenciando o que vocês trouxeram. Muito obrigada. Bom. Marcos, está aí? Eu vou sugerir, se todo mundo conseguir e quiser participar, falar
alguma forma da natureza que mais se assemelharia é o momento atual, o momento presente, né? Que você tenta sentir e ver o que você, inclusive eu, a Estela, a Dani, todo mundo, que depois quiser falar. A gente vai falar ou a gente vai escrever? Mônica, fala, minha querida. Abre aí o microfone e fala. É melhor Melhor falar. falar, né? Mônica. Oi, tudo bem? Ontem eu estava aqui pensando nisso, olhando as árvores e pensando que a árvore ela tem um estado de permanência. Ela não está predisposta a sair andando, né? Então, como é que a gente consegue aprender nesse momento, por exemplo, com as árvores? Porque, a princípio, ela ocupa um lugar, ela se alimenta ali mesmo, ela se organiza ali mesmo, ela cresce para 3 ou 4 direções ao mesmo tempo, ela troca com o ambiente, ela interfere bastante nas coisas que estão ao redor, mas ela permanece ali. Essa forma da natureza me veio ontem. Acho que é isso. Que linda, obrigada. Muito Obrigada. bom. Muito bonito. Obrigado. Quem mais? Queria falar, Mônica, oi. A Mó falando das árvores, e esses dias todas as minhas arvorezinhas caíram as folhas, né, que a gente está no outono. Então eu estava também pensando sobre esses ciclos, né, das estações, como eu também sou da roça, sou do interior de São Paulo, e como a gente às vezes não presta atenção nisso, né? E eu que andei um pouco, fiquei uns meses em Portugal e vivi 4 invernos seguidos, foi uma loucura, assim. Eu sinto que só agora eu estou reconectando com essa coisa das estações e tô achando potente a quarentena tá junto com o outono, vem aí o inverno. E quando a Estela falou que vai ser um ano todo, né? Eu acho também que de reinvenção, né? A gente vai ter que reinventar o nosso modo. Não dá para voltar para o que estava antes. E também já não estava bom, né? Pensando no capitalismo e mil coisas. Mas eu, tipo, acho que vem aí uma primavera, tem esse sentido, né, político da primavera e tal, da nossa história. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Quem tem esse privilégio, né, de poder estar em casa e fazer esse autocuidado, porque não é todo mundo que está nesse lugar, mas aí vendo as folhinhas caindo, eu pensei, uau, que folhinhas que precisam cair aqui também, recolher para nutrir e, enfim, pensando nesse ciclo também, me vi mais parte disso, né? Porque vivendo em São Paulo a gente se separa muito da natureza. E eu olho para da minha sacada, eu não consigo ver a rua muito bem porque tem uma árvore bem grande assim. E aí às vezes eu escuto, eu moro no centro. E várias vezes eu acordo com discussões de moradores de rua, e tal. E aí eu vou na janela, olho e vejo aquela árvore gigante assim, né? Que ainda não tá, ainda tá com as folhas. Mas também me sinto, é engraçado, né? Tipo, que bom que tem essa árvore, mas ao mesmo tempo me sinto separada dessa realidade. Só jogando aí mil coisas. Muito bom. Eu acho que toda a reflexão é fantástica. Muito obrigado. Eu queria incluir uma coisa que eu acho que é bem próxima, assim, que me ocorre muito com isso que a Nina falou.
essa transição, né, pensando nela astrológica, o momento também que acontece, quando a gente vem do Peixes e entra, foi muito na sequência ali que a gente entrou no signo de Áries, né, que é o que configura esse início da roda e que fala do equinócio, né, e que é a chegada do outono aqui para gente. E foi quando eu estava, inclusive, estudando, assim, para poder fazer o encontro da Lua em Áries, né? E aí eu pensei, eu falei, nossa, que coisa, né? Porque o equinócio, ele fala exatamente onde a gente chega num ponto do equilíbrio, né? Então, é aquele momento onde temos a mesma medida de luz e a mesma medida de sombra, de dia e de noite, para a Terra, né? Para todos os lugares, independente de qual hemisfério, a gente é o momento da mesma medida. E aí, a partir disso, vai transitando já, né? Porque a gente vira, já vai para a próxima estação, já vai a caminho, né? Já estamos a caminho do nosso inverno. Então, como eles lá, como parece que tem a luz e essa falta de luz realmente acontecendo, né? E isso para a gente vem chegando, convidando o nosso inverno, né? Então, nós vamos viver esse momento do outono para o inverno, né? Aqui. Então, como tem realmente esse convite a olhar para o pequeno, né? Porque o inverno, o outono e o inverno tem esse lugar do pequeno, né? Da folha que cai, do que recolhe, né? Desse lugar da revisão mesmo, né? De ser uma coisa mais de buscar um pouco mais o recolhimento, né? Então, nós vamos viver esse recolhimento também num ciclo de recolhimento, né? E o Marcos falou aí de muita coisa sendo trazida à tona. Essa é uma característica dos planetas que estão vindo, né? Então, também, como poder usar isso de uma forma sábia, né? Dentro das tradições xamânicas, né? Dos estudos mais antigos, que são muito conectados com as estações, com essas forças da natureza, tem muito esse convite para que seja um momento da limpeza. E aí, como que a gente pode fazer as ações, as pequenas ações, né, Dani? Aproveitar para poder limpar o armário, para poder limpar papéis, para poder limpar as memórias, né, para fazer esse olhar para o interno, assim, para poder viver esse outono pessoal também e para poder fazer isso de uma forma rica, né, para florescer na primavera, né? Então, como vai se conectando esses convites assim? Você foi falando e eu lembrei de uma frase do Kellerman, né? Eu não vou saber citar exatamente agora, mas que ele fala que para ele Deus não está nas coisas muito grandes, né? Não está na magnitude das coisas, mas está nas coisas pequenininhas. Que o mestre interior dele fala com ele através do amor, da compaixão, né? Através das pequenas coisas. Eu lembro muito dessa fala, assim, para mim é algo que eu lembro quando eu li, me marcou muito, de falar é a nossa voz interior, né? Que aí quais são os elementos que estão perpassando em nós, né? Qual que está no comando agora e como que eu vou fazer uso disso nesse momento para compartilhar dessa vida, né? Porque daí ele também fala muito disso, né? Existe algo nesse mistério que se faz em cada um de nós que eu compartilho com todos os outros seres, né? Como esse pequeno pode ser compartilhado, né? E se tornar um grande no pequeno, né? É um coletivo, um individual que vira um coletivo, né? E aí vai acontecendo esse encontro, essa conexão desse micro e desse macro, né? Sim. Né? Tanto que é isso, como parece que de repente
nós estamos sendo lembrados de que não somos tão micro e que somos parte do macro e que o macro está junto do micro e que realmente é uma coisa, né? As coisas não estão tão separadas assim, né? Como enquanto humanidade, né? Enquanto essa aceleração faz parecer que estamos, né? Claro, tem todos os pequenos polos que vão se recordando disso e trabalhando para isso, mas enquanto um todo, às vezes parece que se esquece isso, né? E nesse momento todo mundo está sendo convidado a se lembrar, né? De que somos parte dessa, são muitos pequenos que criam essa grande teia, né? Que é a humanidade, né? E que é o universo. Então essa conexão aí dessas notícias que vão chegando, das limpezas que estão acontecendo, né, nas águas, no ar, né, então parece que tem também um convite a aquietar, né, como que, né, se aquieta a humanidade, né, vamos restabelecer, vamos regular de novo para a gente poder seguir, assim, então é muito difícil tudo isso, mas parece que tem um convite muito bonito, né, acontecendo. Sim. Que eu acho que foi um pouco uma mensagem que a Tieta colocou aqui no chat, né, que o quanto vai ficando difícil muitas vezes, né, para algumas pessoas, para umas é mais fácil esse lugar e para outras é um lugar de muita angústia, né, esse voltar-se para si, esse ficar com a gente, né. Realmente, para muitas pessoas é um lugar de angústia, porque a gente nunca foi levado muito a estar nisso, né? Todos os nossos movimentos nos nossos últimos anos enquanto humanidade foi para fora e não para dentro. Né? Então, se a gente pega a nossa história mesmo, né? Desde a época da industrialização, ou até antes disso, um pouco é sempre para o outro, é sempre para fora, é sempre para, né, para ser mais, para ter mais, para mostrar mais, né? Então a gente acostuma um pouco a voltar para isso. Claro. Fantástico. Nesse sentido do pequeno e do grande, lembrou uma frase do fundador do Aikido, do Sensei, que ele fala que não é muito para entender a frase, né? Ele explica bastante isso, que é: o pequeno não tem interior e o grande não tem exterior. Eu estou até anotando aqui. Muito bom. Pessoal, eu queria fazer um convite, eu não sei, eu acho que a gente tem papo aqui, se deixa, a gente vai ficando aqui por um bom tempo, né? Mas, como a gente também não falou muito do tempo que a gente ia tomar nisso, e, né, a gente também tem a possibilidade de voltar e de repente, fazer um novo encontro também, queria só arrumar alguns espaços, porque eu estou recebendo algumas mensagens, vão entrando no privado, aqui tem umas mensagens lindas chegando, da Alê, que está no Chile, da Tieta, que está na Austrália, né? Então, assim, tem coisas, meninas, tá? Tem gente madrugando para estar aqui com a gente, né? Com um fuso enorme aí. Então, queria pelo menos que a gente... A Dani, não sei se ela vai, de repente, presentear a gente aí com uma canjinha, talvez, né, Dani? Vou te deixar sentindo enquanto eu só falo aqui. Queria só convidar cada um também a saber um pouco do trabalho que a gente tem também, para a gente poder ir distribuindo nesse momento, né? Todo mundo que está aqui, assim, da gente poder fazer essa conexão também dessas teias, né? Então, cada um veio por um caminho, alguns por mim, alguns pela Dani, alguns pelo Marcos, então, da gente poder... Então, queria
falar de mim e perguntar deles, assim, então, o que cada um também está oferecendo, como é que está nesse, né? Dani, eu não sei se você está com algum grupo, alguma coisa que você esteja fazendo online, se de repente alguém que está aqui quiser ser acompanhado um pouco por você, assim, fazer algum trabalho com você em específico, se tem alguma coisa, e aí depois Marcos, e aí também vou falar, e aí a gente vai indo. Tá. Vou começar a partir da semana que vem, a meditação formativa que eu faço. Então, vai Cris, por Zoom, por Skype, por WhatsApp, todas as mídias, videoconferências, etc. Tá, só para conferir, então, pegou algum... porque aqui para mim cortou. Você vai fazer a meditação formativa. Cortou para mais alguém? Alguém levanta a mão aí, só para... Cortou para todo mundo, Então, então, vamos, né? Dani. Então, vamos lá. Eu vou fazer a meditação formativa a partir de semana que vem, a cada 15 dias, né? E aí, quem tiver interesse, fala comigo que eu passo horário, link, tudo direitinho. Tá. E estou atendendo as pessoas individualmente. Tá. Enquanto o Marcos fala, de repente coloca aí no chat o seu contato, que aí ou do Instagram, como é que as pessoas podem, quem tá aí, como é que pode te achar? Bom, sou eu, né? Eu, por enquanto, vou retomar as aulas de Aikido online. Estou terminando de formatar elas e estou com bastante interesse em criar essas oportunidades, dessas conversas e essa troca de experiências, né, desses momentos, que é o que a gente está fazendo aqui. Bastante interessado em dar continuidade nisso. Agora, cadê a Estela? Tô aqui. Só vez, vamos ver. Tá aí. Só vez. Bom, eu também estou com os atendimentos, né? Com os atendimentos astrológicos e com as consultorias astrológicas, os atendimentos, né, de astroterapia, assim, então bastante coisa acontecendo com a possibilidade de acontecer online. Então, a gente consegue não perder material por conta dessa possibilidade de compartilhar a tela e conseguir compartilhar bastante. Eu estou num momento que eu coloquei aí para essa quarentena em alguns momentos, né? Principalmente assim, quando a gente está dependendo dos grupos, tô abrindo essa possibilidade de realizar o estudo astrológico, de fazer o estudo astrológico com 50% de desconto, que é um jeito que eu posso levar para as pessoas, assim, de tornar esse momento mais acessível, né? Já que o mapa é um recurso que traz uma possibilidade de se reorganizar, né? Então, de ter ideias, de saber a direção, assim, então às vezes a gente está ali tá bom, então por onde eu começo a organizar, né? O mapa ele ajuda a saber nesse momento do recolhimento o que pode ser, qual que pode ser a minha direção, assim. Então, estou com essa possibilidade. E aí abro isso em alguns momentos quando eu estou com mais agenda. Essa semana ainda tô com agenda, eu abro dentro desse, estou chamando ele de pacote emergencial, assim, né? Para a gente poder trabalhar nesse momento de resguardo, assim. Então, estou com o mapa 50% de desconto, tá saindo por R$395.
E para essa semana é um momento que eu ainda tenho 2 horários, então e aí esse valor é um valor que eu vou fazer tipo só para quem estiver aqui me procurando por esse canal, porque tô com o restante já dentro montado nos trabalhos que a gente está montando também, então essa é uma possibilidade para quem está aqui dentro desse grupo agora, e aí conforme for passando a semana eu estou buscando trabalhar com esse valor, mas eu não tenho ele o tempo inteiro, então de maneira geral estou com os atendimentos astrológicos e essa possibilidade. Legal. Aí, para quem quiser, né, a Estela falou aí um pouquinho, a gente pode fazer uma meditaçãozinha agora, né, para a gente finalizar. Então, aí eu vou pedir para quem está aí sentadinho, para colocar as mãos encostadas na perna, né, colocar as mãos no colo. Quem quiser fechar os olhos, sentir a vontade para fechar os olhos, fecha os olhos. E a gente podendo se recolher para dentro de nós nesse momento. Começa a prestar atenção, respiração. Vai voltando a sua atenção para os sons que estão à sua volta, para o som da minha voz. E aí para os barulhos do interior aí do seu corpo. Imagina nesse momento uma luz que vai descendo lá no centro do universo. Ela bate no topo da sua cabeça. Ela vai passando por toda a sua coluna vertebral. Por cada uma das vértebras. As vértebras do pescoço, na cervical. As vértebras e as vértebras do sacro, até chegar no último ossinho da sua coluna. E essa luz, ela sai, ela se conecta ao centro da Terra, em céu e terra. E essa conexão te acompanha ao longo da nossa jornada, da nossa meditação. E imagina que essa luz, ela se expande e ela vai se expandindo para dentro dos seus órgãos nesse momento. Vamos reparar como é o espaço dos seus órgãos. Preste atenção que sensação você vai sentindo quando essa luz começa a ocupar o espaço do seu abdômen. Estômago, seus intestinos, seus rins, bexiga, baço, pâncreas, fígado. Veja se você sente o preenchimento dos seus órgãos na sua cavidade abdominal, no seu pulmão, no seu coração, no seu tórax. E ela começa a se expandir e a encontrar a sua estrutura, seus ossos, seus músculos. E da sua camada mais interna, que te liga à sua ancestralidade, ela começa a ir para a sua camada mais meso, a sua camada de estrutura. Veja o que está acontecendo aí com você nesse momento. E veja o que acontece com você aí.
E veja o que vai acontecendo com você aí. E veja essa luz se espalhando e encontrando seus músculos, seus ossos. E dessa camada mais interna que te liga à sua ancestralidade, você começa a sentir a sua camada mais forte, a sua camada do seu guerreiro, que te traz para o presente, que te dá a sua estrutura. E onde nós falamos que a gente pode se apoiar nesse momento. E veja como é poder sentir essa segunda camada. Como é poder sentir a árvore que tem uma permanência em você. Das águas internas dos seus órgãos para a terra dos seus ossos e dos seus músculos. E essa luz, que é o seu fogo interno, começa a se expandir mais um pouco e começa a chegar na sua pele, passando para o seu cérebro, seu sistema nervoso, seus ouvidos, as suas sensações mais externas, a sua conexão com o que está fora de você, com seus planejamentos futuros, com o seu pensamento, a sua camada que tem mais ar. E perceba o que vai acontecendo com você quando você se conecta mais a essa camada. Que mudança existe no seu corpo, nas suas emoções. Imagine agora que todas essas estruturas iluminadas, seus órgãos, seus músculos, seus ossos, seu sistema nervoso, a sua pele, elas se conectam ao mesmo tempo, formando uma única experiência. A junção dos 4 elementos nessa nossa alquimia interna. Nessa nossa alquimia que faz de nós quem nós somos. Perceba agora como está o contato da sua mão na sua perna. O que você vai sentindo aí. Se você sente as suas mãos macias, se você sente as suas mãos muito duras, se você sente calor nas suas mãos, se as suas mãos se esfriam. Veja como você se recebe. Quais notícias você pode receber de você mesmo aí. Se você recebe o seu calor, a sua maciez. Se você é muito duro com você mesmo. Se você se julga. Se você fica muito preso nos seus pensamentos e retira o seu calor e se esfria. E perceba o quanto de espaço interno existe para você aí. Na sua cabeça, no seu pescoço, no seu peito, no seu abdômen, na sua pelve. Onde existe mais espaço, onde existe menos espaço. E perceba-se nos lugares que as suas águas passam menos, você consegue levar uma respiração até lá. Perceba se a passagem de ar te ajuda na passagem das suas águas. Onde as suas terras são. E veja que mudanças acontecem em você. E lembrando que quando a gente fala de uma transformação e de uma mudança, 1% já é bastante coisa. É nos nossos micros que formamos os nossos macros. Então perceba quais os micromovimentos que vão se formando em você.
Que lugares novos nesse momento você pode habitar em você mesmo. E aí, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, veja que fala você tem para você mesmo desse lugar, a partir de agora. Nisso que você está habitando neste momento, nesse corpo. Que corpo é esse e o que ele diz para você? A partir da sua experiência, que tipo de adulto é você aí? E quando você sentir que você se apropriou desse adulto, você pode ir voltando a sua experiência para esse tempo e para esse espaço. E aí, abrindo os olhos, mexendo as mãos, a língua no céu da boca, fazendo uma careta, fazendo uma massagem. E eu sugiro, né, que vocês possam escrever, desenhar essa experiência que vocês tiveram. E a gente só finalizar a meditação, e aí, Stella, depois se você quiser finalizar de outro jeito, eu vou pedir para quem está aí dizer uma palavra só dessa experiência. Para a gente poder colocar no vento, usar o elemento vento do pensamento para organizar o nosso córtex, para organizar a experiência com uma palavra. Realidade. Reflexão. Conexão. Equilíbrio. Brilhante. Cortou. Não ouvi. Quem foi a última pessoa que falou que eu não consigo ver? Equilíbrio. Não, foi depois. Alguém falou alguma coisa. Eu aqui. Oi, fala. Ou manda por isso. Não deu. Brilhante. 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 Deu? Muito Espaço. ok. Valor. Ok. Alguém mais quer colocar? Se não quiser, também não tem problema. É só uma maneira da gente trazer para a Terra a experiência. Quer falar, Stella? Gratidão. Gratidão, minha querida. Eu que agradeço. Eu também.
Querem colocar mais alguma coisa, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Gente, eu só queria agradecer vocês terem promovido esse espaço-tempo de estar junto, não sei, de aprofundar, né? Acho que está todo mundo nesse lugar da reflexão, mas é importante a gente trocar e até para não se sentir só, né? E se ver mais como parte desse todo, né? Não ficar muito tá todo mundo separado e conectado, é bem ambivalente, complexo esse nosso momento. Então, eu só queria agradecer muito, muito obrigada a todo mundo. Eu agradeço. Bom, posso talvez falar uma coisa? Quer dizer, talvez, porque tanto foi dito, mas eu achei interessante antes, depois não sei o nome da pessoa que falou da árvore, é curioso um pouco o ponto de vista se você tem mais idade ou você é mais jovem. Eu acho que eu, por exemplo, talvez uma das mais idades do grupo, eu criei um grupo com as minhas primas que estão na Europa e a gente vai mandando fotos da nossa infância, dos nossos pais, a maior parte não estão mais. Meu pai tem 96, quase ele está vivo, mas a gente vai olhando muito atrás e aprendendo muito, assim, olhando então atrás e pensando o quanto é pertinente tudo que está vindo, o que os jovens estão trazendo, os meus filhos estão questionando dos hábitos que a gente teve, tudo. Então, não sei exatamente o objetivo que eu queria. Eu não consegui achar uma palavra, mas eu queria falar alguma coisa desse percurso, mas também agradecer a sua voz, aliás, a voz de todos, trazem bem-estar, trazem paz. Eu acho muito legal essa possibilidade de falar com mais tranquilidade. A gente está meio forçado, quer dizer, ninguém está gritando muito, assim, as pessoas não têm mais, para usar a sua palavra, quietude interno e externo. É isso que só falar uma coisa assim. Gratidão, Maia. Sempre muita sabedoria nas suas palavras. Obrigado. Quer falar, Marcos? Eu também só para agradecer, né? A gente fica aqui um pouco preocupado no começo, como é que vai ser, e é tudo novo para todos nós, mas foi muito bom. Obrigado a todos vocês. Todas vocês, né? Não sei se tem alguém. Marcos, eu acho Não sei se eu fui o único homem. É o bendito fruto. Tantas mulheres. Então, obrigado a todas vocês. Obrigada. Obrigado a Dani, a Estela. Obrigada, querido. Acho que é o único agora, já tiveram outros na sala. Sim. Então, também queria agradecer vocês, quem está aqui ainda. Dani, obrigada. Que lindo. Eu que agradeço. Obrigada por essa possibilidade. Marcos, obrigada também. Obrigado, Dani. Eu sou agradecida por vocês na minha vida, gente. Todos vocês. E quero agradecer assim essa possibilidade de estar com vocês dois e da gente poder espalhar um pouquinho disso, né? Que eu acho que fala do nosso encontro, fala dos nossos trabalhos, fala das nossas buscas.
Então, acho que é um momento importante, né, disso poder ser... acho que é um momento que o mundo está precisando, assim, e todos que estão aqui, né, tem, como o Marcos falou, esse momento de... são cada um da sua forma está buscando, né? A gente está aqui nessa ação ariana, né? No sentido de estar buscando, de estar fazendo, né? De estar em movimento, de estar realizando, de não se entregar simplesmente, né? Então, que bom a gente poder estar aqui. Obrigada por essa conexão. O pessoal está aqui, algumas abertas, algumas chegando direto para mim, dizendo tomara que a gente promova outros, então tomara, e que possam ser online, que possam daqui a pouco ser ao vivo também. Sim, Posso só dizer mais uma coisa? claro. Não, eu queria aproveitar para agradecer morar no Brasil. Todo mundo, assim, eu cresci na Suíça, mas o Brasil, assim, muitas coisas que vêm tão naturalmente ao brasileiro, eu sinto solidariedade, pensar no outro, afetuosidade, a capacidade de se expressar, de abraçar, de beijar, tudo que vocês já conhecem da sua cultura. E não dá para não falar da música extraordinária que tem. Então, eu vou aproveitar dessa plataforma para dizer muito obrigada ao Brasil. Eu falo para mim, eu falo para todos os meus amigos que têm muito expatriados, que estão aqui e que estão muito gratos nesse momento de estar aqui no Brasil, pelo afeto, pela cultura, pela beleza da cultura. Como brasileira, te digo muito obrigada pelo carinho, pelo afeto. Todo mundo sempre me perguntam, o quê? Por que você está fazendo aqui? Eu queria ser brasileira, você vê? Eu cresci muito depois de vir para o Brasil. Eu sou muito grato para tudo e eu não tinha falado obrigado, então eu queria também agradecer para esse encontro. Muito bonito. Difícil a gente ouvir, né, coisas boas do Brasil, mas tem muitas coisas boas, sim. Então, muito obrigado. Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente pode aqui se despedir agradecendo e também não deixar escapar da memória isso que veio agora com esse trabalho que a Dani fez, né? Então, acho que encerrar com o convite de pegar aí, são 5:50, de repente, pelo menos os próximos 10 minutinhos, já que a gente já levou quase 2 horas, completar 2 horas e achar um tempinho aí, esses 10 minutos, pelo menos que seja, para poder registrar isso de alguma forma, né? Seja uma pintura, seja um escrito, né? E para poder registrar-se, registrar-se e cuidar desse presente aqui que a Dani trouxe para a gente. Agradecer a presença. Bom final de semana. Bom fim de semana. Obrigado. E Bom final nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Até já. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada por tudo, gente. Tchau.